Muito se tem falado sobre a falta de contundência, de efetividade de Gerson, né, como um jogador meia, um jogador mais ofensivo do Flamengo. Seria o Gerson um jogador menos determinante do que deveria ser para a função que executa? Ele deveria ter mais participação em gols e assistências? Bom, gente, eu não estou aqui para negar isso. É óbvio que o Gerson tem que trabalhar um pouco mais nessa questão da finalização. Eu sou um dos mais críticos com relação a isso, embora adore o jogador e seja fã das características do jogador. Mas eu acho que a gente precisa ser justo, colocar pingos nos is nessa discussão, contando um pouco mais amplamente o que a gente tem de contexto total. Então, se você quiser entender tudo, na verdade tudo não, mas o máximo de informações que eu consegui compilar dentro do tempo que eu tinha, então você vem comigo. Falar sobre tática sem tatiquei! Deixa o like aí, se inscreve no canal pra gente alcançar logo os 100 mil inscritos. Estamos nessa perseguição aqui. Para começar, eu vou começar com um quadro chamado Verdades Inconvenientes, tá? E você sabe qual é a primeira verdade inconveniente que eu vou te trazer? O Flamengo do Tite fazia mais gols do que o Flamengo do Felipe Luiz. Tá, descontando campeonatos cariocas, né, jogos contra times pequenos, e mantendo a amostragem enquanto ele teve Pedro, ele fazia em média 1,46 gols por partida. Atenção, eu não estou dizendo que o trabalho era melhor, tá? Eu não estou fazendo essa comparação. Mas enquanto teve Pedro, o trabalho do Tite, ele tinha 1,46 gols por jogo de média. Considerando o período total sem o Pedro, esse número baixou para 1,31, ou seja, foi uma baixa de 11% nesse número, o que é sim muito representativo, mas a gente vai entender da onde vem esse número. Deixando claro aqui que a diferença entre gols marcados e gols sofridos do período sem o Pedro, especialmente com o período do Felipe Luiz, é melhor do que a diferença anterior, ou seja, o time é mais equilibrado e sim, ele é mais seguro defensivamente, tá bom? Então, não tô aqui fazendo julgamento qualitativo sobre o trabalho do Felipe comparando ao trabalho do Tite. Eu tô aqui colocando pingo nos is e trazendo uma verdade inconveniente. Agora vamos seguir para abordar estilo de jogo e o Gerson inserido nesse estilo. Primeiro, bora entender como é que o time do Tite jogava e aonde que o Gerson estava inserido. Eu tô partindo do princípio do time do Tite, por quê? Porque nessa época o Gerson não tinha esse tipo de questionamento. Na verdade, ele, na época, foi quando passou de novo a recuperar a confiança da torcida do Flamengo e a ser exaltado como grande jogador que é, participando de seleção brasileira de novo, etc. Tá? Então, analisando isso, a gente vai chegar à conclusão do que aquele time do Flamengo atacava diferente do time atual. Primeiro, ele tinha uma ideia de atacar os adversários a partir do entrelinhas, utilizando o Everton Cebolinha, e também não tinha o Wesley como um jogador titular na maioria dos jogos, mantendo o Varela como um cara que atacava mais por dentro e deixando o corredor direito mais ao Gerson. Na frente tinha o Pedro, né, que além dos gols que tem, funcionava como tal jogador âncora, né, aquele que estava responsável por ajudar o time a segurar essa bola no ataque e manter essa posse de bola no ataque. Quando a gente vai olhar números de participação de gol por jogo, a gente vai ver que o Gerson tinha 0,22 gols por jogo, até o Pedro se lesionar. O Arrascaeta, 0,37, o Cebolinha, 0,40 e o Pedro, 0,79 participações por jogo só entre gols e assistências. Mas Falso 9, tu tá falando pra mim que esse time fazia tudo isso de gol, isso não bate. Gente, claro que tem uma interpolação aí entre assistências e gols, né? Tem assistência de um pra gol pra outro, tem ali duplicidade de dados, mas aqui eu tô querendo demonstrar o quanto são determinantes, o quanto eram determinantes esses jogadores de frente para aquele estilo de jogo e a função que o Pedro tinha além da função de gols. Isso somando daria 1,78 participações em gol por jogo desses 4 jogadores de frente.
Pois é, e aí começou o arrebatamento, né? O Cebolinha primeiro se lesionou, diminuindo essa participação para 1,38. Depois veio o Pedro, diminuindo essa participação para 0,59, sem falar do Luiz Araújo, que entrava e tinha participação também e acabou saindo do time. Lembrando que o Plata foi chegar depois, né? Já numa reta final e ainda se adaptando. Então essas participações diminuíram para 0,59. Mas falso 9, esses caras foram substituídos dentro do time. Então tem que somar o XG dos caras que entraram. É óbvio, né? Então entrou Michael e Gabriel e a participação em gols aumentou para 1,45, ou seja, 34 do Michael, 52 do Gabriel, mesmo depois dele ser recuperado ali parcialmente, com bastantes aspas, pelo Felipe Luiz. Ele melhorou ali para 0,52, com uma minutagem muito maior, o efeito da variância estatística muito maior. Pois bem, isso causou uma variação por si só de 19% a menos, ou seja, o time passou a fazer 19% gols a menos com participação em gol desses caras de frente. Quando a gente vai olhar como o time atual joga, ele está muito mais para um 4-4-2, que visa atacar os seus adversários muito pelo corredor lateral, e tem no Gerson esse cara que vai flutuar mais por dentro, sendo menos aquele cara que ficava aberto e mais esse meia central que vai flutuar realmente por dentro, mantendo a Arrascaeta na frente. Quando a dinâmica acontece pelo outro lado, às vezes ele é que vai precisar invadir o ataque, mas não há dúvida, né? Acho que você, nem eu, nem ninguém tem dúvida do quanto o Arrascaeta é jogador mais avançado que ele, e sim, tem que ser assim, ele tem muito mais poder decisivo do que o Gerson, que também funciona como jogador âncora. E aí tá um detalhe que eu acho que ninguém lembra, né? Ninguém nunca lembra. O Gerson, ele de fato, ele tem funções diferentes no time do Felipe do que ele tinha no time do Tite, majoritariamente, muito por conta da entrada do Wesley e da explosão dele como jogador. Então, o Gerson, ele passa a ter, primeiro, não ter mais o jogador determinante na frente, com quem ele vai se relacionar, com isso tendo mais obrigação de flutuar por ali, de ocupar espaços que não são exatamente a sua praia, né? E também ele tem a obrigação de ser o único jogador que segura essa bola no ataque. O único que tem característica de segurar essa bola no ataque. Se você tá aqui no canal faz tempo, você vai se lembrar que quando o Felipe Luiz chegou, eu fiz um vídeo que é até o vídeo mais visualizado desse canal, que falava sobre a estratégia, sobre como o Felipe deveria escalar o Flamengo, pautado nas próprias convicções que ele mostrava quando estava no Sub-20 e no Sub-17. E na época eu sugeria o uso do Arrasca como um falso 9, tendo em vista que ele não tinha Pedro. Só que o Felipe nunca fez isso. E por que ele nunca fez isso, de acordo com a minha percepção e até algumas conversas? Porque o Felipe, ele precisava de um time que também tivesse controle de jogo. E sem um jogador para segurar a bola na frente, ele se carecia de que poderia ficar um jogo direto demais e que fisicamente os pontas do Flamengo dificilmente aguentariam, assim como o próprio Arrascaeta. Então, o Arrasca não serviria mais como esse âncora, como essa parede, que talvez pudesse ter servido em algum momento da carreira, e os pontas do Flamengo, ele não tinha posição suficiente e pontas de ataque o espaço suficiente para sustentar essa característica, essa estratégia por mais tempo. E aí ele pautou o time baseado no eixo do lado direito ali, entre Gerson e Wesley, cabendo ao Gerson segurar a bola. Ainda assim, os números do Gerson melhoraram depois da lesão do Pedro. Ele acabou ocupando, sim, um pouco mais desse protagonismo. As participações em gol dele, em gols diretamente, aumentaram em 16%. As finalizações dele aumentaram em 56%. As finalizações certas, a acurácia da finalização dele melhorou em 62%. O XG, o XG dele melhorou em 46%, as assistências para finalização aumentaram em 79%, os toques dele na área, toques na bola dentro da área, aumentaram em 26%, o XA dele, ou seja, as assistências prováveis, esperadas dele, aumentaram em 51%, os passes para terço final aumentaram em 16%, e os passes para entrada, os passes para dentro da grande área aumentaram em 27%. Sim, ele
passou a ser um jogador um pouco mais determinante. Mas não, ele realmente não é um jogador exatamente determinante. Para você ter o Gerson jogando ali aberto, você precisa ter outros jogadores determinantes na tua escalação. E aí fica, sim, um ponto de atenção ao trabalho do Felipe Luiz. Por quê? Porque ele conseguiu resolver muito bem o que precisava ser feito na temporada passada para vencer títulos importantes, para vencer o título importante da Copa do Brasil. Nessa temporada continua vencendo os títulos que disputa, mas claramente há alguma coisa faltando ali no ataque. Tá? Talvez a falta de insistência em algum jogador taticamente falando, por exemplo, falta de insistência no Juninho e excesso de insistência no Bruno, a despeito dos piores momentos dele, tenha prejudicado até a construção de dinâmicas. Ou seja, agora eu vou preparar o time para ter o Pedro, vou ter o Juninho que segura a bola um pouco mais no ataque. Por exemplo, ele vai passar a ser esse âncora, liberando o Gerson para voltar a ser um cara mais de base de jogada. Se a gente for olhar e lembrar do passado, a gente vai lembrar que o Everton Ribeiro também não era um jogador determinante em gols e assistências. Nunca foi na carreira, mas sempre foi o craque que foi, sempre desenrolou jogos como o Gerson também faz para o Flamengo de uma outra maneira, menos na genialidade no drible e mais na questão física. E muita gente fala, no Olympique de Marseille o Gerson era um jogador determinante. Sim, ele jogava pelo lado esquerdo, ele atacava em linha reta, ele ia direto ao gol, então ele ia da esquerda ao gol, e agora não, ele sai da ponta para dentro, ele joga perpendicular ao gol, ou seja, um ângulo de 90 graus, a movimentação dele faz um ângulo de 90 graus com relação ao gol, ou seja, ele vai olhando para a lateral do outro lado e não olhando para a meta adversária. É óbvio que aí isso vai trazer a ele menos presença de contexto ofensivo e finalizações. Eu também já fui um grande defensor do uso dele pelo lado esquerdo. Depois da grande conexão que ele tem com o Wesley, eu abandonei essa convicção e assim é o futebol, dinâmico. E o Gerson tem sim que melhorar. Isso não está aqui fora de pauta. Ele tem que melhorar sim, ele precisa ser mais rápido na finalização, ele precisa usar mais a perna direita, especialmente na preparação das jogadas em terço final, e esses cacoetes, digamos assim, ele adquiriu ao longo de uma carreira onde foi sempre volante. Ah, você prefere o Gerson como volante do que como meia? Sim, eu prefiro. Ah, você acha que ele é mais jogador do que o De La Cruz? Sim, eu acho. Ah, então você escalaria ele de volante? Não, não agora, mas talvez no futuro, tá bom? Então é isso, espero que tenha esclarecido alguns pontos para vocês, respeitando a opinião de todo mundo que enriqueceu esse debate, até porque eu acho que o debate majoritariamente está num nível legal, tá? E eu deixo aqui a minha contribuição para esse debate. Comenta aí o que você achou e deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? Obrigado e eu fui.